Eu vou ver se eu consigo gravar, gente, com o OBS. Eu tenho o OBS aqui. Pode ser que o OBS ajude a gente. Espera aí. Eu vou até mostrar para vocês. Ah, tá. Bom, obrigado. Eu vou começar a fazer pelo OBS, que eu queria um áudio melhor, né? Esse áudio que sai, que fica com som ambiente, essas coisas aí, eu não gosto muito, não. Mas pelo jeito aqui, eu vou também gravar com o OBS. Qualquer coisa, se a minha gravação ficar ruim, eu uso a de vocês, tá? Não tem nenhum problema. Eu já comecei aqui a gravar. Todo mundo concorda, né, com essa gravação? Eu posso disponibilizar para vocês depois do Crescent, né? Tá perfeito, tá perfeito. Bom, comecei aqui a gravar. Ver aqui direitinho isso. Ok. Então, gente, o que eu queria falar com vocês hoje? Hoje é a primeira aula de matemática, no modo online, né? E o que eu queria falar com vocês gira em torno disso aqui, ó, que vocês já viram, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Isso aqui. Como em toda primeira aula, eu acho que todo curso devia ser assim, né? Eu queria passar para vocês um horizonte do que vão ser os nossos encontros, tanto aqui no online como no presencial, né? Eu não vou ser o único professor que vai estar com vocês. Também tem o Alexandre e o Luiz Paulo, se não me engano, que vão ficar no sábado online. Perdão, no presencial. Eu conversei com eles e é o seguinte, as aulas no presencial vão focar no conteúdo de ensino médio, que a gente vê no ensino médio, né? No primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. O Luiz Paulo ficou mais com a parte de matemática básica, entendeu? Ver quais são as demandas de matemática básica que o pessoal vai tendo, ele vai tirando as dúvidas, entendeu? E aqui no online, eu pensei em fazer mais aulas de questões do Enem, ou da UERJ, entendeu? Ou de um outro vestibular para a gente já ir exercitando, né? Revisando o que foi visto nas aulas do fim de semana, né? Eu pensei em ser uma dinâmica mais ou menos assim para os nossos encontros online. Pelo que eu vi, a gente vai ter o total de 5 encontros, não é isso? Entre março e maio, sempre na sexta. Eu vou revezando com outros professores também no mesmo horário, né? E eu pensei em fazer mais ou menos assim. Eu acho que é bom para todos nós, né? E hoje é exceção. Hoje não vai ter nenhuma questão resolvida, porque eu queria começar com vocês mostrando isso aqui, o nosso horizonte. Vou falar aqui com vocês. Olha só. Primeira coisa, eu vi que as aprovações maiores que esse nosso pré-vestibular tem é no Enem, certo? E também na UERJ. Então, o que eu pensei, eu sou novo aqui nesse pré-vestibular, vou pegar mais ou menos, fazer um apanhado com vocês do que mais costuma aparecer, né? E nas minhas procuras aí, né? Eu achei isso aqui em 2 sites diferentes. Um desses gráficos eu fiz, o outro eu achei na internet. É a incidência dos conteúdos. Olha só, esse do Enem, o que ele mostra pra gente? O pessoal falou que está pequeno mesmo, é que eu realmente não consegui aumentar, mas olha só, a gente vê qual é o conteúdo que mais cai. Vocês concordam que é esse da cor azul escura? Esse da cor azul escura que vocês estão vendo, pelo menos a cor a gente consegue ver, né? Diz respeito à matemática básica, tá? Aqui está escrito matemática básica, certo? O que nós chamamos aqui de matemática básica? São, por exemplo, as operações fundamentais, somar, subtrair, multiplicar, dividir números, né? Você fazer porcentagem, fazer cálculos de regra de três. Todo mundo se lembra, gente, da, da regra de três? Dos cálculos de proporção? Sim ou não? Não? Ou sim? Eu vejo que a maioria sim, mas tem alguns que não, né? A gente vai trabalhar sobre isso.
Não lembra de absolutamente nada, Roberto? Vamos lá. Aqui a gente está aqui para revisar isso aí. Para rever, para ver pela primeira vez, entendeu? Mas a gente vai ver tudo isso. Em segundo lugar, gente, a gente tem a segunda fatia do bolo. Olha só. A segunda fatia do bolo está escrito aqui, ó, essa vermelha, a segunda maior fatia, é a estatística. Olha só. E o que a gente chama de estatística? É análise de gráficos, tabelas, como esse gráfico aqui, que é o chamado gráfico de Pixar, certo? Isso cai bastante em Enem. Cálculo de média, mediana, entendeu? Tudo isso faz parte da estatística. Vocês tiveram estatística anteriormente? Ah, perfeito. Alguns tiveram, alguns não. Mas tudo bem, a gente está aqui para passar a estatística para vocês. Olha só, outras coisas que caem. Já é com incidência menor, mas também aparece. Olha só, temos aqui geometria espacial, geometria plana, está aqui em verde. Olha só, temos aqui funções, análise combinatória, que costuma pegar muita gente. Vocês sabem o que é análise combinatória? São aqueles cálculos de contagem, né? Aqueles exercícios de contagem, de você fazer, por exemplo, quantos são os números de 3 algarismos formados com os algarismos 0, 1 e 2? Isso é análise combinatória. É bem chato. Em alguns casos é bem chato mesmo. Eu também acho chato, mas como eu sou professor de matemática, né, tenho que passar isso da melhor maneira para vocês. Mais ou menos, sim, também, né? Outra coisa que cai, trigonometria, cai pouco, mas cai. Geometria analítica, que está aqui de laranja aqui, esse filetezinho, ó, estão vendo? Esse filetezinho aqui. Eu sei que ficou bem pequeno, mas quando vocês verem o PowerPoint, vocês vão ver tudo aqui direitinho, tá? Eu só estou mostrando mesmo hoje. Uma outra coisa aqui, já que a gente vê esse gráfico do Enem, é esse aqui da UERJ. Olha só. Primeiro eu vou aceitar aqui a Camille. Opa! Boa noite, Camille. Seja bem-vinda aqui ao nosso grupo. Olha só, temos aqui, gente, na UERJ, o caso é um pouquinho diferente. Olha só, você vê aqui que o conteúdo mais cobrado é esse que está também de azul escuro. Vocês estão vendo aqui que eu estou até com o cursor em cima. Olha só. Esse conteúdo aqui diz respeito a quê? Geometria plana e geometria espacial. Tá certo? É o que mais costuma aparecer em provas da UERJ. Em segundo lugar, ou melhor, em parte técnico, a gente tem aqui outros assuntos que não aparecem aqui, mas que são, por exemplo, essa parte aqui de trigonometria, por exemplo, né? Exponencial e logaritmo, como estava aqui no gráfico do Enem, que vocês vão ver melhor quando eu colocar o PowerPoint. Mas aqui, em segundo lugar, a gente tem aqui, de laranja, ó, a combinatória, de novo, análise combinatória e a probabilidade, certo? Questões de probabilidade. Vocês tiveram esse assunto? Ah, pessoal teve, aí, gostei. Teve alguns também que não tiveram. Olha assim como é que é. Para quem não teve, vai ter agora. Esse é o ano de ter. Vamos lá. Temos aqui também, gente, em terceiro lugar aqui no nosso pódio da UERJ. Olha só. Equações e funções. Como também costuma aparecer no Enem, né? Resolução de equações de primeiro grau, equações de segundo grau, certo? A famosa fórmula de Bhaskara, né? Isso, funções quadráticas, funções afim, né? Isso também costuma aparecer bastante. Por fim, gente, aqui de amarelo, o gráfico da UERJ é mais simplesinho, né? Temos aqui as sequências e progressões, certo? Que aí já é PA, PG, que vocês vão ver, mas lá na frente, aqui no nosso pré-vestibular. Então, gente, é mais ou menos isso que aparece, é mais ou menos esse o esqueleto de cada prova, entendeu? Esse aqui é o nosso horizonte, tá? Em todas as aulas aqui, a gente vai seguir
com os conteúdos, claro, né, da melhor maneira possível, mas sempre levando em consideração essa estrutura, esse esqueleto, esse horizonte, durante todo o ano, tá certo? Focando sempre no que mais costuma aparecer, entendeu? Nos tópicos principais do que mais costuma aparecer, certo? Então, olha só, se a gente parar para pensar bem, o que grita no Enem? A matemática básica, a estatística, certo? As geometrias, né, plano espacial, e também as funções, né? Mesma coisa vale, de certa maneira, para a UERJ, né? Com incidência maior de geometria, não é isso? E de outros tópicos também, além da combinatória. Então, é o que a gente vai procurar focar sempre aqui nas nossas aulas, tá? Seguindo essa lógica, eu queria começar hoje com vocês pela matemática básica, né? Eu acho que é nosso ponto de partida dentro da matemática do nosso pré-vestibular. Então, olha só, na matemática básica, o que vocês consideram de mais básico? O que é o mais básico da matemática básica para vocês? Adição e subtração. Adição e subtração. Mais alguma sugestão? As 4 operações. As 4 operações, não é isso? Somar e subtrair, é bastante básico. Divisão, multiplicação. Divisão e multiplicação, muito importante. Muito importante também. Exatamente isso. Então, para hoje, para o nosso primeiro dia, vamos começar, certo? Com este tópico mesmo, operações. Esse tamanho de letra aqui tá bom, gente? Ou vocês querem maior? Operações com os números. Eu vou colocar assim, tá? Vai ser bem simples hoje. Eu vou deixar para o Alexandre ser mais técnico, tá? Hoje eu vou ser bem simplesinho mesmo. Vamos lá. Operações com os números. Vamos nós. Primeira coisa, gente, quais são os números que vocês conhecem? Me dê um exemplo de um número. Como assim, professor? Números inteiros, reais, racionais e irracionais, é isso? É isso que eu estou perguntando, muito bem. Vocês conhecem os números naturais, não é isso? Me dê um exemplo de número natural. Número 22 é um bom exemplo, né? Temos os números naturais. Por exemplo, o número 22, né? O número 3 e etc. Acho que isso vocês entendem. O que mais vocês conhecem? Me dê exemplo de outros números. Pode ser também, o colega falou, né? Os inteiros. Esse pessoal aqui também é inteiro, mas também tem os negativos, não é isso? Temos aqui o menos 5, não é isso? O menos 4, entre outros, não é assim? Temos também os racionais. Todo mundo sabe o que é um número racional? Sim ou não? Não? Então tá bem, gente. Eu vou esclarecer para vocês. Olha só. É trabalho do Alexandre, mas eu já vou adiantar. Olha só. Números racionais são grosseiramente, tá? Conhecidos como aqueles que podem ser escritos como fração. Não é isso? Racional é aquele número que você pode escrever como fração. Por exemplo, 1 sobre 2 é um número racional. Rebeca, boa noite, né? Temos aqui também o número 3 sobre 2, 5 sobre 4, certo? São as frações, gente, simplesmente isso, né? São as frações. Os próprios números inteiros são também racionais, por quê? Porque você consegue escrever, por exemplo, o número 3 como uma fração. Uma fração de que tipo? Assim, ó, como se tivesse um 1
aqui na parte de baixo, certo? E assim, a coisa continua, certo? Uma outra coisa que eu não falei, o número racional é aquele que pode ser escrito como fração, não é isso? Ou então, aqueles que são os decimais, não é isso? Os números decimais. Alguém pode me dar um exemplo de número decimal? Qualquer que seja? Isso, muito bem. 0,2. Vou até tirar daqui o etc. Vou colocar aqui também, ó, os nossos números decimais. Vamos nós aqui. 0,2. Que mais? 1,7. Já falaram. Enfim, gente, a lista é grande, né? São infinitos. Eu vou parar por aqui hoje, tem outros conjuntos, né? Mas você vai ver melhor com o Alexandre. Porque para o que nós queremos aqui hoje, esses três tá bom. Melhor dizendo, nesses três, tá? Eu vou dizer esses dois. Que o nosso foco aqui vai estar hoje nos naturais e nos racionais. Nos números decimais e nos números naturais. Tá certo, gente? É o que eu quero falar com vocês hoje. Então, vamos lá. Mas o nosso foco são as operações. Qual é a primeira operação com os números que a gente pode fazer? Podemos somar, não é isso? Professor, Sim? uma Pode falar? pergunta. Todo racional é todo natural é racional também, não é? Sim, com certeza. Como eu mostrei aqui, ó, no caso desse 3 sobre 1. O número 3 é a mesma coisa que a fração 3 sobre 1. Então, todo número natural, você consegue fazer isso. Ó. Por exemplo, 22 é a mesma coisa que 22 sobre 1, certo? Vamos lá, o número 12 é a mesma coisa que 12 sobre 1, entendeu? Em todo número natural você consegue pensar dessa forma, tá? Não vou me estender porque eu quero falar aqui das operações. Mas olha só, primeira operação importante, vou colocar aqui de roxo, é a soma ou a adição. Vou pegar aqui um exemplo dificílimo, certo? Já para começar num ritmo muito bom com vocês, que eu sou um professor muito carrasco. Sou um professor ruim, tá certo? Do mal, acordei de mau humor hoje, tá? E eu vou fazer com vocês esse exemplinho aqui, olha só. O número 3875 mais o número 763, tá bom? Quero fazer com vocês essa soma. Por que você diz isso, Ana? Você está conseguindo entender tudo que eu mostrei até agora? Ou mais ou menos? Mais ou menos? É que eu sei, eu comecei um pouco rápido, tá? Porque eu quero falar das operações. E eu não sei que horas são. São 7h30 já quase. Então, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Olha só, é bem básico mesmo, tá? Bem básico mesmo. Essa continha aqui. Repare o seguinte, sempre que você quer somar dois números, nesse caso aqui, dois números inteiros, né, dois números naturais, pode ficar tranquilo, Heitor. A gente vai voltar nisso depois, tá? Quando a gente ver conjuntos numéricos. É que eu aqui dei uma pincelada, tá? Só para introduzir as operações. Olha só, a gente sempre está colocando aqui unidade embaixo de unidade, ó. Dezena embaixo de dezena. Centena embaixo de centena. Estão vendo? É sempre unidades de mesmo tipo embaixo de cada um. Certo? Então agora eu vou fazer com vocês. Esse aqui, ó. Muito difícil. Quanto é 5 mais 3, pessoal? É 8, né? 5 mais 3 é 8.
7 mais 6. Larissa, boa noite. 7 mais 6 é 13, 13. né? Aí, como é que eu escrevo 13? Coloco o 3 aqui, né? E vai 1, não é isso? Perfeito. Boa noite, galera. Isso, sobe 1. E agora vem 8 mais 7 é 15. 15 com esse 1 que eu subi fica 16. Então, vão ser 16 aqui. 6 aqui, sobe 1. 3 mais 1 é 4. Então, vão ser 4.638. Certo? Esse é o primeiro exemplo de operação com os números inteiros, tá ok? Adição com os números inteiros. Vou botar assim, ó. Inteiros ou naturais. Outra coisa que podemos fazer, uma subtração, né? Vou só colocar aqui rapidinho. Subtração com os inteiros, com números inteiros. Vou pegar redondinhos aqui. Olha só, por exemplo, a gente pode fazer... me deem uma ajuda. Ana Luísa, você me ouve? Sim, professor. Sim? Ana Luísa, me diz uma coisa. Deixa eu ver se você me ajuda aqui. Vamos nós. Qual é a sua idade? 18. 18 anos? Sim. Feitos ano passado ou esse ano? Esse ano. Esse ano? Que beleza. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Em que ano estamos? 2024. 2024, né? Então, fazer essa continha aqui com você, ó. 2024 menos a sua idade, 18 anos. Que resposta eu vou encontrar? 2006. Deve ser isso, né? Deve ser o ano que você nasceu, né? É. Então, vamos nós fazer essa continha aqui. É que eu quero exercitar com vocês essa peculiaridade aqui da subtração. Temos aqui o seguinte, ó. Novamente, como na adição, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, né? E etc. Olha só. 4 menos 8 é quanto, Ana Luísa? Não dá para fazer, né? Entre aspas. Sim, Aí o tem que eu que faço? fazer o famoso pegar emprestado com o Duarte. Eu vou pegar emprestado. Então, o nosso 4, eu vou pedir um emprestado aqui para o 2, né? E esse 4 vira 14. Não é? Então, 14 menos 8 é quanto, Ana Luísa? 6. É 6, né? Começamos bem. Já apareceu o 6 de 2006. Então, nós teremos aqui o seguinte. Esse 2 aqui emprestou 1 para o 4, não foi, Ana Luísa? E agora ele não é mais 2. Ele é 1. Agora ele é 1. É isso? Quanto é 1 menos 1, Ana Luísa? 0. É 0. Muito bem, Ana Luísa. Você é boa de matemática. Vamos lá. 0 menos 0? 0. 0. Muito bem. E 2 menos 0? Como se tivesse 0 aqui, né? 0 aqui, 2. 0 aqui. É 2 mesmo. 2006, que é o ano que a Ana Luísa nasceu, né? Então, foi um exemplo prático, inclusive, né? De subtração. Certo? Mas a adição e a subtração nem é minha preocupação principal aqui com vocês. Eu vou ser sincero, estou mais preocupado com a multiplicação e com a divisão. Não sei, me parece que elas geram mais dúvidas. Estou certo ou errado? Muito bem, muito bem. Só para fazer uma quebra aqui de rotina, né? Eu vou partir para o que mais pode despertar algumas dificuldades. Agora eu vou falar de multiplicação, eu falo por último, tá? Antes, eu queria conversar com vocês dos números quebrados.
certo? Ou números decimais. É divisão com vírgula. Divisão com vírgula me pega, se você quer saber. Eu não sei fazer divisão com vírgula. Quando eu tenho que dividir alguma coisa com vírgula, eu faço de outro modo. Eu não faço a divisão que costumam ensinar, né? Mas isso é assunto mais para frente. Eu queria falar com vocês, antes de entrar na divisão com vírgula, multiplicação, no seguinte, eu queria falar com vocês dos números quebrados, ou decimais. Por exemplo, esse aqui. Olha só. 1,2. É que antes de falar de multiplicação, divisão, acho que isso é importante. Esse númerozinho aqui, quero que vocês percebam comigo uma coisinha com ele. Que no número decimal, como esse, você pode observar o seguinte, que se eu colocar... Boa noite, Márcia. Se eu colocar zeros aqui após a vírgula, nas casas decimais, eu não altero o número que foi formado. Certo? O 1,2 continua 1,2. Tudo bem? 1,2 é a mesma coisa que esse 1,20 que eu escrevi aqui. Que também é a mesma coisa que 1,200, 1,2000. Certo? Isso vai ser interessante quando a gente chegar na multiplicação e na divisão. Vou falar com vocês. Outra coisa importante que eu gostaria que vocês tivessem no coração de vocês. Olha só. O seguinte, ó, eu vou colocar de azul agora. Quando a gente necessita fazer o seguinte. Pensem, por exemplo, nesses dois númerozinhos aqui. Outros dois decimais. Esse aqui, que é um pouquinho grande, certo? E esse aqui, que eu vou colocar do lado, que é um pouquinho mais amigável, ó. 32,346 e 32,35. Faço a seguinte pergunta para quem quiser me responder. Seja ligando o microfone ou também escrevendo no chat. Qual desses dois números aqui é maior? Muito bem, Ana Luísa. O 32,35. Como é que você fez para responder? Por conta da casa decimal. Exatamente. É uma aplicação do que eu disse para vocês. Olha só. Se a gente quer saber, em algum caso, se o número decimal é maior ou menor que o outro, a gente sempre olha primeiro para a parte inteira, que é essa aqui que vem antes da vírgula, só que nesse caso aqui é igual, né? A gente tem 32 e 32. Aqui na parte decimal, a gente vai fazer o desempate. Eu vejo que aqui, essa casa aqui com o 3 é idêntica, está presente nos dois, mas aqui, a gente pode igualar o número de casas decimais, não é isso? Aqui eu conto 1, 2, 3 casas decimais, nesse número aqui. E aqui tem só 2, mas eu posso colocar um zerinho aqui para fazer 3 casas decimais. É isso assim? Vou tornar a minha comparação melhor. Tem alguém aqui com o microfone ligado além de mim. Quem é? Eu acho que tá dando uma interferência de som. Então, gente, o que eu quero mostrar é isso. Temos aqui uma comparação possível, né? 346 é menor que 350, né? Então, esse número aqui é realmente menor que esse. Certo, gente? Tudo bem, Vinícius? Conseguiu captar a mensagem? Ótimo, ótimo. Tendo isso no coração de vocês, fico mais tranquilo, tá? Vamos lá. Agora, eu vou falar com vocês, certo? Antes de ir para a multiplicação desses números, uma coisinha em relação à adição, tá? Que eu me sinto um professor ruim se eu não falar. Olha só. Pensem aqui, por exemplo, o seguinte. Quero falar agora da soma, tá? Só uma coisinha em relação à soma que eu não quero esquecer com vocês, tá? Soma de números decimais. Todo mundo aqui sabe somar dois números decimais? Como é que seria, por exemplo, somar 500
e 76. Vou até ajeitar aqui. Olha só o que eu vou fazer com vocês. Nesse primeiro exemplo, fazer de preto. 576,28, aleatório, tá? E agora eu vou somar com 94,7. Eu quero saber quanto que vai dar essa soma. O que é importante, gente, numa soma de dois números com vírgula? Seguinte, ó, eu vou armar a soma como eu armaria com dois números quaisquer, tá? Olha só. Assim. Quando eu for colocar esse outro númerozinho aqui embaixo, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. A vírgula tem que estar sempre embaixo de vírgula, certo? É sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, por exemplo, eu coloquei a vírgula aqui. Então, o nosso 7 que está aqui, ó, depois da vírgula, ele vem para cá, certo? E o nosso 94 fica aqui antes da vírgula, certo? Esse é o cuidado. Tá bom? E não tem problema aqui, né? Pode parecer um pouco estranho, né? Se você vê assim à primeira vista, mas aqui não há nenhum problema, porque esse espaço vazio que está aqui, posso muito bem preencher com zerinho, né? Se eu colocar zeros nas casas decimais, eu não altero meu número. Né? Eu posso fazer isso. Então, agora eu posso fazer minha soma mais confortável. Quanto é que vai dar aqui? 8 mais 0 é 8. 7 mais 2 é 9. 6 mais 4, 10. Nossa vírgula está aqui. E como é 10, ó, tem um 0 aqui e vai 1. Né? Quanto é 9 mais 7, pessoal? É uma conta mais difícil, vai dar 16, né? 16, com esse 1 que eu subi, 17, né? 17, tem 7 aqui, sobe 1. 5 mais 1 é quanto, gente? 6. Então, vão ser 670,98. Essa é a resposta aqui dessa sominha, certo? Para a subtração, você faz a mesma coisa, né? Tudo igual. Não é difícil, né, Ana? Muito bem. É só você se ligar nesse cuidado. Na soma ou na subtração, vírgula é sempre embaixo de vírgula, tá? É só prática, isso aí. A prática leva à perfeição, sempre, né? Agora, eu me sinto tranquilo, me sinto em paz para esses 20 minutinhos que nos restam de aula, falar com vocês finalmente, tá? Da multiplicação. Vou passar para cá, que eu quero o slide só para isso, né? Vocês gostam de aula com slide? Eu não gosto, não. Eu odeio slides. Eu só defendo slide na hora de colocar uma questão muito extensa, que fica muito ruim escrever, né? Ou então fazer como eu estou fazendo, é escrito a caneta, né? Não sei, eu acho que escrever na caneta deixa a aula um pouco mais interessante, né? Eu vejo que tem alguém aqui com a mão levantada. Se você quiser, pode falar, meu bem. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto isso, eu escrevo aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar da multiplicação, tá? Multiplicação. Eu vou matar dois coelhos. Eu vou falar da multiplicação de números decimais. E de quebra, eu já falo da multiplicação dos inteiros, que faz parte. Olha só. Vou trazer aqui um exemplo aleatório, tá? Aleatório que eu anotei antes de vir para cá, né? Lógico. Que é esse aqui, gente. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Temos aqui o seguinte. Esses dois numerozinhos que eu vou colocar de preto. Tá bom? Temos aqui o nosso primeiro e único exemplo da multiplicação. 24,75, bonitinho, né? Vezes 30
tá? Vírgula 2, tá bom? Como é que a gente faz para fazer a multiplicação de dois números com vírgula? Tá? Primeira coisa que a gente faz, colocar na nossa conta, armar nossa continha para depois efetuar. Né? 24,75 multiplicado por 30,2. Percebam o seguinte, aqui não houve esse cuidado, pode falar quem quiser. Alguém quer falar, gente? Estou vendo aqui duas mãos levantadas. Querem perguntar alguma coisa? Professor, Sim. queria fazer uma pergunta. O número com vírgula, ele é decimal ou racional? Ele é os dois. Na verdade, todo número decimal é também racional, tá? Ah, tá. Obrigada. Nada, imagina. Deixa eu fazer aqui essa multiplicação. Percebam que aqui eu não estive preocupado em colocar vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação não é preciso. Tá? Roberto está em dúvida? Vamos ver se é nisso aqui. Então, Roberta, o que a gente tem que fazer aqui é fazer a nossa conta, diferente do que acontece na adição, certo? Só que esquecendo a vírgula, tá? Eu vou fingir que a vírgula não existe e vou fazer a conta. Tá certo? Só quero mostrar o procedimento para vocês, tá? Depois eu explico os porquês, tá? Até em outras aulas, mas o meu foco aqui é no procedimento da multiplicação de dois números decimais, tá? Temos aqui o seguinte. Por favor, me ajudem, tá? Quanto é 2 vezes 5? Quanto é 2 vezes 5, gente? Costuma ser 10, né? Isso, 10. Então, olha só. Como é 10, eu coloco um zerinho aqui. Vai 1, né? Quanto é 2 vezes 7? 14. 14 com 1 que eu subi fica 15, não é isso? Corretíssimo. Quanto é 2 vezes 4? Isso é 8, né? 8 com 1 que eu subi aqui do 15 ficam 9, né? Muito bem. E agora, para terminar, 2 vezes 2 é 4. 4, muito bem. Temos aqui, então, esse primeiro resultado. Agora, olha só, nós temos aqui o seguinte. Agora, como é que eu faço na multiplicação? Né? Isso aqui virou multiplicação de dois números inteiros. Por isso que eu falei que consigo matar os dois com um exemplo só. Como é que a gente faz agora? Vamos fazer esse zero aqui multiplicando. Quanto é 5 vezes 0? É 0. Quanto é 7 vezes 0? É 0. Quanto é 3 vezes 4? Perdão, quanto é 0 vezes 4? 0. E 2 vezes 0 é 0. Muito bem, aqui é tudo 0, gente. E percebam, né, quando eu faço a multiplicação, sempre quando eu passo para esse número aqui mais à esquerda, eu sempre coloco as respostas um pouquinho mais para cá, né? Eu deixo aqui essa casa vazia, né? Vai ter sempre o vazio aqui. E a mesma coisa vai acontecer quando eu passar aqui para o 3, né? Eu vou fazer agora o 3 multiplicando. Quando eu fizer o 3 multiplicando, vou começar a escrever sempre daqui para cá. Né? Então, ó, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. Com 1 que eu subi, ficam 22, não é isso? 22. Vem aqui. 3 vezes 4 é 12. 12 com 2, vão ser 14, não é isso? 14. Aí. Caramba. Até a tela fica assustada, gente. Vamos lá. 3 vezes 4 é 12, com 2, 14. Vamos lá. E o 14 vai 1 aqui. 2 vezes 3 é 6. Com 1 é 7. Né? Então, a gente tem esse resultado. Agora, a gente pode finalmente finalizar nossa multiplicação. Quer fazer o quê? Somar toda essa bagacinha aqui. Então, vamos lá. 5 mais nada e mais nada... perdão, 0 mais nada e mais nada
Isso vai dar nada, né? Continua sendo nada aqui. 5 com nada é quanto? É 5. 9 com 5 é 14. Vai 1 aqui. 4 mais 2 é 6. Com 1 é 7. Nada com 4 é 4. E nada com 7, isso é 7. Então, olha só. Creio eu não termos errado nossa conta, né? 14, 6, 7. Isso mesmo. É isso mesmo. E agora, gente, já acabou nessa conta? Quase. O que está faltando aqui? Lembram que eram 2 números com vírgula? Eu fiz aqui como se fossem inteiros, só que eles têm vírgula. Qual é o nosso cuidado aqui? A gente agora olhar para as vírgulas e o seguinte. Percebam que o nosso primeiro número tinha 2 casinhas decimais. Não é isso, Roberta? Tinham 2 casas decimais, o 7 e o 5. Né? E o nosso segundo número tinha apenas uma, que era aqui essa casinha com o algarismo 2. Então, quantas casas decimais vai ter a nossa resposta? É sempre, gente, olha só, aqui tem 2 e aqui tem 2. Aqui tem um só. A nossa resposta vai ser sempre a soma dessas 2 casinhas decimais, tá? A gente tem aqui 2 casinhas aqui nesse primeiro e uma aqui nesse segundo. Então, a nossa resposta vai ter 3 casas decimais. 2 aqui desse número e uma só aqui desse número, né? Quanto vai dar? 2 mais 1, 3. Então, a gente vai contar aqui 3 casinhas. Casinha número 1, casinha número 2, casinha número 3. Então, nossa vírgula para aqui. Então, a nossa resposta, olha que legal, dessa multiplicação, vou escrever de azul escuro mesmo. Essa resposta aqui vai ser 7,450. Tudo bem, gente? Restam 10 minutos, ou até menos que isso, para que eu fale com vocês só um pouquinho da divisão, né? Deu para acompanhar? Eu sei. É que eu acho que eu fui um pouco ambicioso, né? Falar de adição, subtração, multiplicação e divisão na mesma aula. Né? É que eu pensei que o nosso cronograma fosse melhor. Mas a gente vai ver isso melhor com as aulas do fim de semana, tá, gente? Não vai ser só isso aqui, não, tá? Vocês vão ter muito mais. Isso aí, meu amigo, eu vou te explicar nas próximas aulas, tá? Essa questão das casinhas mais à esquerda, tudo isso que eu falei. Ah, sim, vai ter lista de presença. Vou colocar aqui no final, tá? Eu só quero falar, só para dizer que falei, tá, gente? Um pouquinho da divisão, para finalizar esse nosso primeiro encontro, tá? Divisão, tá? De números com vírgula, tá? Só para vocês verem. Que é o que mais pega, né? Divisão. Para começar, a mesma coisa vai acontecer. Eu vou falar da divisão com inteiros e também da divisão com os números com vírgula, tá? Com o mesmo exemplo. Mas, gente, lembra sempre, tá? Eu acho que isso vocês podem guardar, tá? Eu não faço isso, tá? A divisão assim. Eu vou mostrar a vocês porque faz parte do que a gente tem que ver, divisão com número com vírgula. Mas eu não faço assim. Vocês vão ver como é que eu faço depois, mais para frente. Mas o que eu quero que vocês guardem é que número com vírgula, se você quiser fazer assim, o que eu não recomendo, mas se você quiser fazer assim, é só você guardar. Tudo gira em torno de você igualar as casas decimais após a vírgula. A quantidade de casas decimais após a vírgula. Tá certo? Por exemplo, a gente tem aqui esses 2 números. É uma divisão em que eu tenho um número com vírgula. Olha só que interessante. Tenho 7,2, tenho 3. O 7,2 tem uma casinha após a vírgula. Vocês estão vendo isso? E o 3, a princípio não tem ninguém, mas eu posso muito bem, né? Lembra? 0 após a vírgula não tem diferença.
Então, a gente pode fazer assim, ó, vírgula zero. Percebam, o primeiro passo é você igualar a quantidade de casas decimais após a vírgula. Uma vez igualado, o que você faz? Agora, você esquece a vírgula. Esqueça a vírgula, como na multiplicação. Esquece a vírgula. Manda a vírgula pro caramba. E agora o que você tem? 72, né, esse número, e o número 30. Certo? Então, a divisão que nós vamos fazer é a seguinte. Eu troquei uma divisão muito chata, com o número quebrado, por uma divisão mais amigável. Uma divisão com dois números que não tem vírgula. Certo? Então, o que a gente vai fazer é isso aqui, 72 dividido por 30. Quanto vai dar aqui? Primeira coisa, você começa com o primeiro algarismozinho aqui, o 7. 7 eu consigo dividir por 30? Infelizmente não. Então eu pego 2 também, aí fica 72. 72 dividido por 30. Se você pensar um pouco, vamos ver. 30 vezes 1 é 30. 30 vezes 2 é 60. 30 vezes 3 já é 90. Né? Então aqui seria 2. 30 vezes 2 é 60. Para 72 falta quanto? Faltam 12. Né? Então olha só. Fiz aqui 30 vezes 2, 60. Certo? E agora eu vou fazer aqui o nosso resto em 12. Até a tela quer acabar. Ó. Vamos lá, 60. Vamos lá. E aqui vai dar 12, né? Como eu falei para vocês. Só para essa subtração. E agora, gente? Temos aqui o resto 12. 12 eu consigo dividir por 30? Infelizmente, não. Então, o que a gente faz, gente, quando eu tenho um número aqui que eu não consigo dividir mais por 30? Coloco a vírgula e acrescento um zerinho. Certo? Agora eu consigo fazer 120 dividido por 30. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 4, né? 3 vezes 4 não é 12? Então, 30 vezes 4 é 120. 30 vezes 4, 120. Para 120, resto 0, né? Que era o que a gente queria aqui. Então, a nossa resposta, né, nessa divisão que eu fiz com vocês, é essa mesmo, tá? Não precisa nem voltar mais com vírgula, é essa mesmo. Vou explicar isso para vocês depois com mais calma, tá? Só queria mostrar aqui para vocês. Dividido por 3, isso aqui é 2,4. Fica meio caído do céu, eu sei. Mas vocês conseguiram entender o procedimento para divisão? O procedimento é esse, tá? No seco é esse. Tudo que eu fiz aqui tem uma lógica, entendeu? Só que essa lógica eu só posso mostrar a vocês, explicar todos os motivos direitinho, quando vocês virem frações, tá certo? Com mais calma. Soma, subtração de frações, multiplicação de frações, entendeu? Divisão de frações, entendeu? Depois que vocês virem isso, eu consigo mostrar a vocês a lógica de tudo isso, tá? E agora eu vou liberar vocês, como a nossa Cassia, né? Acho que esse é o seu nome, acabou de falar aqui no chat, tá? Vou só colocar aqui a nossa lista de presença. Só um minutinho, tá?